Those are the days of your lives. Sabe, talvez eu tenha pronunciado errado. Meu inglês ainda não é perfeito. Pode ser those are the days ou these are the days. Mas eu tô me referindo à música These Are the Days of Your Lives, do Queen. Ah, do álbum. Eu não lembro o nome do álbum. Eu não sou um especialista em Queen, embora eu seja um fã da banda, né? Só que, sabe, esses dias eu tava escutando essa música, e ela é uma música muito tocante, né? Na verdade, eu sempre gostei de Queen. Há muito tempo, na verdade. Eu sempre gostei de Queen, é complicado dizer isso, né? Mas, assim, desde que eu fui sendo apresentado a algumas músicas e eu ouvi muito Queen quando eu cresci um pouquinho, tipo, na época da pandemia principalmente. Porque, acredite, antes da pandemia eu tava no ensino médio, escola ainda. Depois, vida adulta, né? A pandemia foi esse meio que esse divisor de águas pra mim. Mas foi isso. E, sabe, esses dias eu me peguei ouvindo essa música, Those Are the Days, e, cara, ela me fez ter uma reflexão da vida, da minha vida e no geral, né? Sabe, essa música, ela faz um paralelo muito interessante sobre a música, também com a música Time, do Pink Floyd, do The Dark Side of the Moon. Inclusive, eu devo ter um quadro do Pink Floyd aqui comigo, bem ali em cima. The Dark Side of the Moon, né? Eu tenho alguns quadros, algumas capas de quadro aqui de discos que eu gosto bastante. E o The Dark Side of the Moon é um grande disco, já ouvi bastante também. É o disco que eu mais ouvi do Pink Floyd, inclusive. Mas enfim, cara, assim, eu poderia dizer muito sobre essas músicas, mas é complicado, dá até um certo medo você falar de temas, assim, sendo supostamente um especialista aqui na internet, porque as pessoas criticam por algum motivo. Mas enfim, não é minha intenção, eu não sou nenhum especialista. Mas sobre a minha interpretação sobre a música, né? Ela conta a história de uma pessoa, homem ou mulher, não importa, que lembra da infância ou lembra do passado, sente a alegria do passado e ela se dá conta. Na verdade, não se dá conta de uma maneira tipo, meu Deus, mas ela percebe e aceita que isso ficou pra trás. Foi uma época muito boa, mas já passou, né? Aqueles foram os momentos das nossas. Aqueles foram os dias da nossa vida, das nossas vidas, né? As coisas boas, as coisas ruins eram tão poucas. Enfim, quem dera eu pudesse voltar naqueles dias, né? Cara, olha só. Essa música, ela traça alguns paralelos, né? Você pode pensar que você tá falando de um amor na infância ou na sua juventude, ou mesmo a infância em si, né? Já com a música Time, do Pink Floyd, ela já é mais agressiva, né? Enquanto o Those Are the Days of Your Lives, ele aborda esse tema tocando um tamborzinho no começo de uma maneira mais suave, ainda mais naquela fase que o Freddie Mercury tava meio doente, né? Bastante doente, na verdade. É quase que uma aceitação de morte, né? Tipo assim, essa foi a minha vida, essas foram as nossas vidas, foram momentos felizes, quem dera eu pudesse voltar no passado, mas é isso. Agora é aceitar que isso ficou pra trás e esperar a morte, né? Essa é a minha interpretação da música. Claro, tem várias nuances. E é isso. Mas ela é uma música suave, porque você já aceitou. E aqui eu posso até tratar a própria morte, né? Você aceitou a morte, entende? Você aceitou que aquilo ficou pra trás, né? Agora você tem um caminho pela frente, ou seu tempo tá acabando. Você sabe, mas você aceitou, tá tudo bem, tá tudo certo. E já na música Time, do Pink Floyd, ela já trata um assunto parecido, não igual, mas parecido. E é um tema muito interessante, né? Porque eu já não lembro a letra muito bem, mas eu lembro de alguns detalhes que, assim, ela conta a história de você tentando alcançar o sol, e aí você desperdiça tempo da sua infância, não da sua infância, mas desperdiça tempo da sua vida, porque você tem tempo, você é jovem, tem tempo pra gastar.
E aí quando você pisca os olhos e percebe, aquele sol não é mais o mesmo, você não é mais o mesmo, 10 anos ficaram pra trás, né? E essa é uma música tocante, ela toca nesse ponto, né? Tipo, cara, você tá desperdiçando sua vida, olha lá, cuidado, a vida é uma só. Você pode acabar se ferrando, se frustrando e se dando mal nessa, porque a vida realmente é uma só, né? Então você tem aqui duas músicas que tratam de temas muito parecidos, mas uma aceitou, pelo menos a minha interpretação, uma já aceitou e leva mais tranquila. É triste, mas é bem tocante, é triste. E a outra é mais agressiva. Pô, 10 anos ficaram pra trás e agora o que que você fez? É como se o Time fosse um ataque de ansiedade e o These Are the Days of Your Lives fosse algo tipo a aceitação, né? Mas por que que eu trouxe essas músicas aqui? Inclusive, se você não escutou, escute, elas são muito boas. Porque de vez em quando eu me pego pensando. Eu sou uma pessoa que pensa muito, né, cara? Eu nunca tô com a minha mente vazia. Eu sempre tô pensando em alguma coisa, produtiva ou não produtiva, sobre o meu trabalho ou não, ou sobre minha vida pessoal. A verdade é que houve uma época em que eu tinha pouquíssima vida pessoal, era trabalho, 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 trabalho. Trabalho, trabalho e mais trabalho, né? Pô, e quando eu tava em casa, eu pensava no trabalho, e aí eu não queria fazer nada da minha vida além do trabalho, e tudo da minha vida ficava em segundo plano, e era trabalho, trabalho, trabalho. Mas enfim. É... é... Pô, até esqueci o que ia dizer, até me perdi aqui no raciocínio. Antigamente isso era mais comum, me perdia mais, hoje em dia tá menos pior. Bom, mas enfim, aí eu sou uma pessoa que pensa muito, né, em várias coisas. E às vezes eu me pego pensando nisso, na minha vida, sobre o que que eu quero fazer daqui pra frente, sobre o fato de eu ter 22 anos de idade e que para muitas pessoas isso é juventude em sua plenitude, né? Então, a partir de, assim, 22 anos é o ápice, né? Eu tava, sei lá, vendo que o esqueleto humano ele cresce até os 22 anos, mais ou menos, ou seja, teoricamente minha fase de crescimento e desenvolvimento passou agora. Não desenvolvimento intelectual, ou desenvolvimento de cognição, ou, claro, a maior parte sim, mas não desenvolvimento de habilidades propriamente, mas a verdade é que sim, a grande maioria eu já aprendi e esse foi meu tempo, né? Essa foi a minha base do ser humano que eu sou hoje, né? Então, daqui pra frente, eu com 22 anos, é muito mais uma questão de, ó, eu sou este ser humano com essa personalidade, com essas habilidades e eu vou desenvolver isso mais pra frente, vou aprofundar e criar, as raízes já estão criadas, eu só vou podando a árvore do que eu vou criar raízes, entende? É muito mais uma questão de, olha, eu já sou eu, desenvolvido e agora eu só tenho que continuar e perpetuar isso, do que eu quero me desenvolver como ser humano, entende? Mas, enfim, e de vez em quando eu me pego pensando nisso e me questionando isso, né? Cara, eu tenho 22 anos de idade. E eu não sei se eu tô jogando minha vida fora ou não. Eu realmente não sei, é difícil dizer isso. É, parece simples, né? Assim, eu lembro que quando eu não trabalhava, eu tinha 15 anos de idade, eu não pensava nisso, né? Eu não pensava sobre, cara, será que eu tô vivendo minha vida certo? Tá, e quando eu tiver, tipo, 30 anos de idade, o que eu quero estar fazendo? Caraca, daqui a 8 anos eu vou ter 30 anos de idade. Meu Deus, que assustador. Mas tudo bem, os 30 são os novos 20, né? Bom, enfim. E aí eu me pego pensando nisso de. Quer dizer, quando eu era mais jovem eu não pensava muito nisso. Eu só queria jogar videogame e é isso. E aprender poucas habilidades e não me dedicava tanto na escola, né? E hoje em dia, claro, eu de vez em quando penso em coisas como, por exemplo, nossa, se eu pudesse voltar no tempo. Se eu pudesse voltar no tempo, assim como a música Those Are the Days fala, né? Se eu pudesse voltar naqueles tempos. Eu faria diferente. Mas isso é o que toda pessoa adulta fala, né? Eu acho que a maioria esmagadora das pessoas pensa nisso. De, pô, se eu pudesse voltar naquele tempo, eu faria diferente. E eu, com 22 anos, o que que eu faria diferente, né? Bom, eu me diverti, em parte. Minha infância, ela tem momentos... Ó, acabei de receber um zap, 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 zap aqui, ó. Enfim. Minha infância, ela teve momentos bons, teve momentos ruins, momentos de solidão, solitude, enfim, mas eu não.
Não me sinto bem pra abordar todos esses temas aqui, são muitas nuances, né? Enfim, é muita coisa pra falar, né? Eu preso nos meus próprios pensamentos lá na infância e isso, claro, teve uma base muito forte, como eu disse, no ser humano que eu sou hoje, né? Mas enfim, é... Ó, ouvi um miado, meu gato apareceu aqui. Mas o que que eu tava falando mesmo, que eu esqueci? Ah, sim, sim, sim. E às vezes eu me pego pensando no sentido de, pô, se eu pudesse voltar no tempo, quando eu tava no ensino fundamental, eu seria um gênio. Tipo, eu não teria vergonha, eu falaria com as pessoas, eu faria diferente, eu me dedicaria super aos estudos com os recursos que eu tinha. Eu seria super atencioso com os meus professores, né? Vou receber mais uma mensagem do Zap. Mas a verdade é que a gente tinha outra cabeça na época. E meu gato acabou de chegar. E? Fala alguma coisa. O que foi, Didi? Ele dá essas voltas dele, demora muito tempo, ele fica muito tempo na rua, né? Agora eu vou terminar esse vídeo e vou dar uns abraços nele, porque ele ficou o dia todo fora. E agora ele vem chorando aqui, dizendo que tá com saudade. Enfim. E fome, né? Saudade e fome. Mais fome do que saudade. Mas enfim, e aí, cara, pra resumir tudo isso que eu tô falando, às vezes eu sinto que eu tô jogando minha vida fora, né? Eu tenho 22 anos de idade, eu ainda não constituí família, o que tá bom, eu realmente não deveria ter constituído. Inclusive, eu quero fazer um vídeo sobre isso também, sobre família, filhos e tudo mais. Mas tá tudo bem, eu acho que eu não tô atrasado, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu tenho um emprego legal, sim, eu estou me formando, né, então não deveria ter pressa. Só que ao mesmo tempo eu fico naqueles pensamentos de que, pô, eu deveria estar fazendo alguma coisa mais produtiva, eu deveria estar desenvolvendo algum projeto meu pessoal, eu deveria estar aprendendo alemão, russo, sei lá, eu poderia ser um cara muito fera que quando tivesse 30 anos de idade, eu poderia saber 7 línguas diferentes e ter várias habilidades diferentes, saber de tudo um pouco, aquela pessoa que as pessoas veem como muito inteligente, aquela pessoa que tem sucesso em todas as áreas da vida. Coisa que é impossível, né? Mas aí vem 1 milhão de pensamentos, né? Por exemplo, é, sei lá, pô, eu deveria aproveitar essa época que eu não tenho família, não tenho filhos, não tenho tantas coisas pra fazer pra tentar desenvolver esses projetos. Aí quando eu tenho um tempo livre, eu não quero, eu quero descansar e dormir até 11 horas no fim de semana, porque eu quero descansar. Enfim, então não é necessariamente uma questão de tempo. E eu não sei se essa conclusão meio que comunicou com aquilo que eu queria dizer no início, né? De sentir saudade do passado. Talvez no passado, aliás, talvez no futuro eu sinta falta da vida que eu tenho hoje. Talvez. E eu me pergunte por que que eu não fiz diferente, né? E eu acho que é justamente esse sentimento que me deixa tão, sei lá, tão chateado pelo futuro, tão agoniado pelo futuro. Porque assim, e se eu me arrepender da vida que eu vivi no futuro? Assim, e se eu, sei lá, sabe? Não sei, é difícil dizer, cara. É muito difícil dizer. Caramba, como é difícil falar dessas coisas aqui, né? Mas enfim, essa sensação de a minha vida tá passando e eu tenho que fazer alguma coisa, senão eu vou ficar pra trás, ela é uma sensação que me persegue constantemente. E eu não quero dizer algo como, tá tudo bem, tenha calma, isso é só ansiedade. Não, talvez seja verdade, né? Eu posso tentar fazer qualquer coisa também que vai ter uma pessoa melhor do que eu, então às vezes o melhor é a aceitação. Enfim, talvez tudo comece com um Time do Pink Floyd e termine com um Those Are the Days of Your Life do Queen. Mas o problema é que essa música do Queen, ela é tão melancólica e triste do que simplesmente recordação, né? Então, tem que tomar cuidado para no futuro eu não me arrepender das coisas que eu fiz hoje, né? Enfim, é isso, né? Talvez o Thiago de hoje
de 22 anos de idade, ele seja o culpado pelo Thiago de. Assim, ele colheu os frutos do Thiago de 15 anos de idade não ter largado o celular e ter aberto, sei lá, um Duolingo pra aprender um pouquinho de italiano, por exemplo. Eu sempre cito esses exemplos dos idiomas porque acaba sendo mais fácil. Mas enfim, acabou que meu eu de 15 anos não quis fazer isso e hoje eu tô aqui, sem saber italiano, por exemplo. Será que eu vou decepcionar meu eu de 30 anos? Isso é uma boa questão. É isso aí. Obrigado por ter assistido e até mais.